É isso aí, pessoal. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês agora comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. R$200 mil para 4 policiais federais acompanharem ministros da corte a uma viagem aos Estados Unidos na passagem de ano. Segundo reportagem da Folha, 2 seguranças receberam R$50 mil para ficar entre 20 de dezembro de 2023 e 9 de janeiro deste ano. Já os outros 2 ganharam R$49 mil para ficar um dia a menos no país. Questionado, o STF não divulgou quais ministros desfrutaram do benefício. Ainda, Piotr, de acordo com a assessoria do tribunal, a contratação de segurança no exterior se faz necessária em razão do aumento dos ataques envolvendo os ministros fora do Brasil. O que você achou aí da justificativa do Supremo? Eles se referem àqueles xingamentos que eles ouviram, por exemplo, lá atrás ainda, quando foram a Nova York, se não me engano, num evento do LEAD de João Dória. Acho que foi o primeiro evento, estava lá o Barroso, acho que só vários ministros estavam, não é só o Barroso, não, estava o Barroso, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, estavam entrando na van, saindo do hotel e aquilo. Foi quando foi, acho que veio aquela frase, perdeu Mané, acho que é isso, né? Perdeu Mané. Eu queria só que os ministros se perguntassem e, obviamente, dessem uma resposta, por que eles acham que tem havido, para usar a expressão que a Corte usou, aumento de ataques e incidentes envolvendo os magistrados fora do país. Eu tenho 52 anos, Augusto pode me ajudar aqui, eu não me lembro de ministros do Supremo, não me lembro de Nelson Jobim reclamar desse tipo de coisa, de Francisco Rizek, por exemplo, de ministros do Supremo sofrerem com esse tipo de coisa, quando a Corte fazia o possível, embora a Constituição dê essa abertura, fazia o possível para ser uma Corte constitucional, para ser uma Corte com uma preocupação, a principal, a mais premente, de preservar e guardar a Constituição. Quando se tornou um órgão político, a política é barulhenta, porque a política precisa da democracia, a democracia é barulhenta. Isso é barulho político, onde não deveriam frequentar ou não deveriam estar os ministros do Supremo. Não é na política que o ministro Supremo deva estar. É óbvio que não se justifica nenhum ataque, sobretudo físico, obviamente, a um ministro ou a qualquer outra pessoa, até porque isso é agressão, e agressão está no Código Penal, você responde por isso. Mas nós estamos vendo aqui o Estado tendo que gastar mais para dar segurança a ministros do Supremo em férias, porque eles estão em férias, né? Isso foi na passagem do ano. Réveillon. No Réveillon. Bom, se não dá para sair, pode se resguardar em casa. É o que fariam os cidadãos brasileiros que, por exemplo, temem a violência das cidades brasileiras, contra a qual eu pergunto, o que fazem os ministros supremos para reduzir a violência no país que acomete a população? Eu fico pensando no seguinte, o sujeito que acha que precisa de segurança para ir aquela... A descida ao fim de ano que todo brasileiro comparece na praça. No Times Square. Virada do Quem acha que vai irritar brasileiros, até no Réveillon, você está lá, vai do Brasil, o brasileiro normal, ele vai para Nova York e vai para o Times Square para festejar a passagem do ano. Se você tem medo de um brasileiro com esse estado de espírito, porque você acha que ele vai te odiar, é porque você realmente está tendo um desempenho lamentável como juiz. Você não está sendo juiz de coisa alguma, porque normalmente você não perde tempo com o pior inimigo na passagem do ano em Nova York.
Eles levantam segurança para lá e não dá para acreditar que tem a razão o Gilmar Mendes quando ele fala da valentia fundamental para a sobrevivência da democracia brasileira exibida pelo Alexandre de Moraes. Né? Para Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes foi o gênio da raça que preservou o Estado de Direito. O brasileiro é tão ingrato que o sujeito está lá para festejar a passagem do ano e fica bravo com o juiz. Ninguém fica contente. Ninguém fica contente. O fenômeno mais brasileiro que eu tenho, uma das brasileirices, né? Não um fenômeno, é uma brasileirice mais estranha que eu conheço é o seguinte: quem salvou a democracia é visto com antipatia, para ser gentil, por qualquer brasileiro com que ele tope em qualquer cidade do exterior, sem segurança por perto, ele vai ouvir o que eles não quiseram ouvir para levar então esse tipo de companhia. Normalmente você leva parente, leva um amigo, se tiver de levar segurança até para ver o Réveillon no Times Square. É isso. Está dado o veredito do povo brasileiro. Bom, agora a gente faz mais uma rápida pausa e na volta, na sequência, nós vamos conversar com o senador Eduardo Girão. Não saia daí. De cassinos e bingos. A proposta também pretende legalizar o jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo. Caso seja aprovado, o tema seguirá para votação em plenário. E para falar sobre esse e outros assuntos, nosso contato agora é com o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. Boa noite, senador. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula. Boa noite aí, o Adalberto Piotto, Augusto Nunes, que eu tive o prazer de abraçar no Ceará recentemente, Carlo Cauti e Silvio Navarro. Senador, falando aí sobre esse projeto de lei, possível funcionamento de cassinos e bingos aí no Brasil, imagino que o governo esteja de olho na arrecadação, numa possível aprovação desse projeto, mas gostaria de ouvi-lo, quem ganha e quem perde aí, numa possível aprovação desse projeto, senador. Quem perde são os brasileiros, especialmente os mais pobres. Por incrível que pareça, é um projeto que o foco é no aposentado, e para beneficiar grandes magnatas de conglomerados no exterior, né? Então, não gera nova receita, vai canibalizar do comércio, do serviço da região, não gera novos empregos pela mesma razão. Inclusive, o Ministério do Trabalho nos Estados Unidos mostra que a indústria do jogo paga 40% menos, inclusive. Então, o objetivo é a lavagem de dinheiro. O objetivo é sonegação. O objetivo disso, e me deixa assim muito estarrecido com a velocidade desse projeto, né, que poucos brasileiros estão sabendo. Nós estamos tentando alertar, e agradeço a Revista Oeste por isso, porque o Brasil está ainda mobilizado pelo Rio Grande do Sul, pela catástrofe que aconteceu naquele estado importante nosso, com os irmãos gaúchos, e o Senado corre com um projeto que há 30 anos eles tentam aqui, é derrotado, né? Então, é algo assim surreal, porque é uma destruição de valores, de princípios. Nós temos dados aqui, inclusive, da ludopatia, que é uma doença já reconhecida pela OMS, né? E que a destruição da família, da vida, porque as pessoas... É aquela velha história, você coloca o dedo, vai a mão, vai o braço, você perde tudo, porque é um arapuca, um cassino e um bingo. Você é muito jovem, Paula, mas eu vivi um pouco essa época que o Brasil tinha bingo liberado, e da década de 90, mais ou menos, e você viu o estrago, o escândalo de corrupção, e as pessoas, inclusive, atentando contra a própria vida, porque perdiam o emprego, perdiam as coisas em casa, começava a vender para sustentar o vício, depois perdia a família e chegou ao ponto de atentar contra a própria vida. As estatísticas mostram a criminalidade aumentando, onde se tem esse tipo de coisa, e o Brasil já tem problema demais.
né? Junto com o jogo vem tráfico de droga, vem tráfico de arma, vem prostituição, e eu sou de um estado do Nordeste, que a gente sabe bem o que é isso, né? Prostituição infanto-juvenil, porque se o cassino é liberado na França, por exemplo, por que o cara vai amanhecer num belo dia, me deu vontade de jogar, eu vou para o Brasil, se ele tem do lado dele? Então, não faz sentido, isso é algo que é péssimo para a nossa nação e nós vamos lutar amanhã, voto a voto, aqui na CCJ, por isso que eu peço o empenho do brasileiro que está nos assistindo, quem está nos assistindo aqui, veste a camisa dessa nação para contactar os senadores para derrotarmos esse projeto amanhã na CCJ, que é inapropriado, totalmente inoportuno, e ele passou na Câmara dos Deputados, é bom que se diga, e o Augusto sabe quando essas coisas são colocadas na calada da noite, né, aqui no Congresso, ele passou na Câmara dos Deputados na véspera do Natal, em votação remota, ou seja, os deputados todos viajando, votando pelo celular, para excluir o debate. Essas coisas não é bom para a sociedade de jeito nenhum. Senador, vou incluir meus colegas aqui na entrevista. Silvio Navarro. Senador, boa noite, prazer revê-lo. O senhor falou que o projeto ganhou velocidade no Senado, e a gente sabe que quando um projeto ganha velocidade é porque o lobby já vem bem amarrado, não à toa passou na Câmara na virada de um feriado de Natal. É possível dar nome aos bois e identificar qual setor tem feito esse lobby pesado? E a gente sabe que não é cassino, isso é uma falácia. Cassino no Brasil é uma falácia, é jogo do bicho, isso é bingos, isso é máquina de caça-níquel e é lavagem de dinheiro do crime organizado. O crime organizado e da corrupção, né, Silvio? Esse filme a gente já viu no Brasil recente, nos escândalos que aconteceram com políticos muitas vezes envolvidos, né? E o lobby é pesado. O lobby anda forte nos corredores aqui e pode ter certeza que não é o interesse da sociedade. Aliás, muito pelo contrário. O objetivo é privatizar o lucro de magnatas para o prejuízo, socializar o prejuízo da população, né? Então, assim, para cada dólar arrecadado, e aí eu quero dizer para vocês, esses conglomerados convidam parlamentares para viajar, para mostrar os seus hotéis, resorts de cassino, essa coisa toda. E eu tenho os dados de livros, por exemplo, The Gambling in America, né, que é uma publicação de vários artigos mostrando o aumento do suicídio nos Estados Unidos, porque para sustentar o vício aumenta a fraude, aumenta o endividamento, e eu quero dar um dado de primeira mão para vocês, uma pesquisa recente mostra que R$ 100 do Bolsa Família, atenção, R$ 100 do Bolsa Família, em média do brasileiro, já está sendo torrado por apostas esportivas. Que hoje eu fui presidente de um clube de futebol, do Fortaleza, e posso dizer para você que esse projeto é danoso, passou aqui no Senado no ano passado, em 6 meses, já tem uma tragédia social instalada, com as pessoas se endividando, né? E geralmente as mais pobres, porque o visual para apostar, você não consegue assistir futebol mais. É aposte, aposte, aposte na tela, no gramado, na camisa do time. Então é algo surreal que a gente está vendo, que é o azar do futebol, porque essas pessoas vão ficar sem dinheiro para pagar o próprio sócio-torcedor. E cassino e bingo, esse dado está no livro Gambling America, a cada $1 que é tributado, que é arrecadado para o Estado, você gasta 3 com custos sociais. Custos de segurança pública, que aumenta, custos de saúde mental, e hoje é um grande problema que nós temos depois da pandemia, né? E custos também com a própria fiscalização. Então, esse argumento de que as pessoas que querem liberar o jogo colocam, não, mas está ilegal, tem em várias partes do Brasil, tem que legalizar mesmo. Não, você vê o próprio cigarro. O cigarro, você tem aí 40% do cigarro consumido no Brasil é contrabandeado, né? Então, se você legalizar, você vai dar mais propaganda para viciar as pessoas, né? E eu repito, essas pessoas que caem nesse tipo de armadilha, aquelas
que tem um sonho de ganhar dinheiro fácil. E para ganhar dinheiro tem que ter trabalho, né? Então é uma ilusão que é vendido para o dono da banca, que sempre ganha, se dá bem. E o povo brasileiro perder, e aí vem uma questão que nos preocupa. Eu nunca vi, Silvio, uma mobilização assim, unindo. A PGR tem 2 notas contra, a COAF, o COAF tem nota técnica contra também. A Associação dos Delegados da Polícia Federal é contra a liberação da jogatina. Os auditores fiscais do Brasil, da Anfip, também tem nota técnica contra, sem falar nas religiões do Brasil. A CNBB tem nota contra, os espíritas têm nota contra, os evangélicos sempre trabalharam contra, mas o lobby aqui está fazendo a votação, você vota a voto. Voto a voto. E amanhã eu peço a atenção do povo brasileiro, 10 horas da manhã, nós vamos definir na CCJ, e se Deus quiser, com a mobilização de vocês, junto aos senadores, nas redes sociais. Você pensa que senador não vê rede social? Ele vê. Por isso que a gente conseguiu grandes vitórias na semana passada, derrubando vetos, como, por exemplo, da saidinha, evitando dinheiro público para mudança de sexo, para aborto, e também o veto da liberdade, que nós conseguimos derrotar, conseguimos manter o veto do presidente Bolsonaro na época, que não criminalizava a opinião no Brasil. Essa que é a verdade. Então, é importante a mobilização, que as pessoas entrem nas redes dos senadores e peçam, coloquem a sua posição sobre essa ameaça, que é a volta da jogatina, de bingo. Depois de tudo que aconteceu, querem colocar 800 bingos no território nacional. Isso é surreal e a gente não pode admitir mais problemas no Brasil. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Girão. Adalberto Piotto. Senador, boa noite. Obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. Rapidamente, o senhor percebeu qual é a movimentação de determinados grupos de parlamentares, por exemplo, os governistas? Porque nós temos hoje a República arrecadatória, o governo está muito preocupado. O governo está favorável a isso porque vê nessa legalização uma forma de arrecadar mais, ou o governo está contrário porque está entendendo, por exemplo, esses posicionamentos que o senhor mencionou, seja da PGR, da Polícia Federal, dos auditores fiscais? Qual é o posicionamento aí, tanto de grupos de oposição, como também de governistas em relação a esse projeto? E outro, você sabe como é que funciona aqui dentro. O jogo é bruto, né? Então, o governo não tem uma posição oficial. Você lembra que na época que acabaram os bingos no Brasil, foi o Lula, né, que era o presidente na época, e era tanto escândalo de corrupção que ele teve que fazer um decreto para acabar. O governo Lula foi a favor, e eu alertei isso muito no ano passado, na tribuna, nas comissões, contra as apostas esportivas. E o governo bancou isso, achando que iria gerar uma arrecadação, e o custo social é muito maior, né? Então a gente está vendo aí o próprio Bolsa Família. É um governo que se preocupa realmente com o social? É um governo que está preocupado com os pobres? Né? Então está aí o resultado: em 6 meses, R$ 100 do Bolsa Família já está consumido pela aposta esportiva. Isso é a ponta do iceberg. Se a gente libera amanhã, Deus nos livre, esses bingos e cassinos no Brasil, aí vai o resto. É uma tragédia sem precedentes que a gente vai ver pela ganância. O governo não se manifestou sobre esse assunto. Eu fiz um discurso na tribuna do Senado e percebi que senadores governistas vão votar contra. Não posso dizer todos. Eu espero que esse governo tenha um restinho de sensibilidade, de humanidade, de moralidade, um restinho para se posicionar contra, trabalhar contra esse projeto. Não é só lavar as mãos como Pôncio Pilatos, né? É chegar e definir, porque isso vai prejudicar a população mais pobre do Brasil. E repito, não gera nova receita, não gera postos de trabalho, vai tirar do comércio na região. Para você ter uma ideia, a associação de quem trabalha com imóveis nos Estados Unidos, né, conventions de imóveis, mostra que cai mais da metade o preço perto de um cassino, né, o preço dos imóveis, né?
os próprios corretores, a Associação dos Corretores de Imóveis. Então, quem ganha com isso é apenas o dono da banca. E é um projeto feito para grandes conglomerados virem ao Brasil, né? Então, assim, em detrimento de quem vai gastar o dinheiro, e geralmente quem gasta esse dinheiro é quem tem esse sonho, essa coisa do vício, inclusive, que acaba viciando. Não gera turismo, outro fato muito importante. Para você ter uma ideia, a meca da jogatina no mundo qual é? É Las Vegas. Eu tive lá algumas vezes para pesquisar em universidades, conversando com especialistas, e você vê, por exemplo, que as pessoas que vão para Las Vegas, apenas 4%, segundo o Convention Bureau lá de Las Vegas, vão para jogar. A maioria das pessoas vão para os eventos, para conhecer o Grand Canyon, para conhecer ali, para fazer turismo também, né, nos shows que acontecem lá. Então, jogar. Agora você vê o nível de situação que está lá, de criminalidade, prostituição, né? É algo que é surreal o que a gente vê, e esse tipo, o Brasil não precisa disso para crescer. Para crescer no turismo, o Brasil precisa de quê?